Fala galera, tudo bem com vocês? Eu notei que tem bastante pessoa tendo dificuldade em ter um ROI positivo com o Facebook Ads. Tem bastante pessoa utilizando a escala baiana, utilizando o CBO 111, R$ 500, está tomando prejuízo no Facebook. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma estratégia que a gente vem utilizando nesses últimos dias, na verdade nesses últimos meses, e tem dado muito bom na nossa operação. Eu vou abrir aqui o jogo para vocês, vou abrir até um modelo de teste e espero que vocês gostem bastante dessa aula. Importante falar que essa estratégia ela não funciona somente para o Info ou para o Nutra, enfim, ela funciona para e-commerce, ela funciona para o Facebook como um todo. É só você pegar o conceito da estratégia e aplicar para o seu negócio conforme eu vou falar aqui. Então, bora pro vídeo. Então, bora falar um pouco dessa estratégia que muitas pessoas estão falando somente agora, né? Porém, já está sendo feita, já tem tempo, que é sobre o Bidcap, e é isso que está nos mantendo firme em 2026. A gente também utiliza a escala baiana, como muitas pessoas utilizam, porém a gente também utiliza o Bidcap. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o Alan, que foi ele quem me apresentou o Bidcap e a gente está fazendo. Eu vou deixar o Instagram dele na descrição aqui desse vídeo. Então, se você quiser aprender mais também sobre Bidcap, pode ir lá conversar com ele, porque o cara é fera, é ele que me ensinou Bidcap. Então, eu vou estar passando aqui para vocês até a área do teste sobre como que funciona o Bidcap. Então, a estrutura ela é uma estrutura que requer paciência e exige muito criativo. Então, ela não é uma estrutura como um CBO 111 ali, R$ 500, que tu vai fazer e já vai escalar assim que acertar. Então, ela é uma estratégia que vai demorar de pouquinho em pouquinho até tu encontrar um ad vencedor. Assim como o CBO também demora para te encontrar, porém o CBO, quando tu encontra ele, tu consegue colocar o orçamento muito rápido durante o dia, né? E tu faz intraday. Já nessa estratégia, a gente quer mais constância. Então, vai exigir um tempo de tela maior, né, para análise dessa estratégia. Ela traz estabilidade para o Facebook, que é algo que a gente não enxerga durante o dia, né? Então, não é convencional que o Facebook entregue estabilidade, a gente já está acostumado com que ele seja uma montanha-russa. Ela traz um CPA menor porque com ela tu controla o teu limite de lance, né? Então, quando tu está ali em escala, tu consegue dar uma diminuída, ele não estoura como na maioria das estratégias. E se você não tem nada validado, que acredito que é o caso de muitas pessoas que me acompanham no YouTube, não vai ser da noite por dia. Então não utilize essa estratégia achando que você vai escalar de hoje para amanhã. Você está vendo essa estratégia, vai começar a aplicar, então vai demorar um tempo até você encontrar um anúncio vencedor. Então, por que utilizar o Bidcap? Cara, essa estratégia é muito boa porque ela não necessita de tu ficar duplicando inúmeras campanhas, não necessita de ficar duplicando infinitos conjuntos ali quando você acerta, e com isso dura muito mais o seu criativo, né? Ele não vai se desgastar tanto. Quando tu duplica tu vai pegar diversas fatias de público do Facebook e assim uma vai sobrepondo a outra, e quando você começa a escalar você vê que teu CPC dispara, né? Então você praticamente acaba competindo com você mesmo no leilão. E nessa estratégia aqui isso não acontece. Você está com uma campanha ali, está com um grupo de criativos ou um criativo isolado que está dando bom e você vai cada vez mais aumentando o orçamento dele. Então não necessita ficar duplicando toda vez que você acerta um conjunto ali com um criativo vencedor. Ela traz mais estabilidade, é uma estratégia que tu consegue prever, né? Porque se ela não gasta ali embaixo eu vou estar mostrando para vocês, mas se ela não gasta é porque o seu criativo não tem potencial para vender naquele dia ou então ele não tem potencial mesmo. Então ela também tem poucas campanhas na tua conta, tu não vai precisar criar inúmeras campanhas. Aqui a gente tem no máximo 3, 4 campanhas na conta inteira, então grande parte das contas só tem uma campanha. E é um formato que poucos falam, e aqui de novo, né, quem me apresentou foi o Alan, o Instagram dele vai estar aqui na descrição. E por ser pouco falada, na verdade agora ela vem ganhando um volume, né, as pessoas vêm falando mais, um pouco mais dela. Então é um método que acaba demorando mais para saturar, até porque ela não é um bug como a escala baiana. A escala baiana, os caras encontraram uma brecha no Facebook ali que entrega para um público desqualificado, porém entrega em grande quantidade e acaba convertendo. Então, essa estratégia é muito diferente, ela é realmente uma estratégia, ela é pensada. E ela utiliza estratégias de lance para obter melhores resultados. Então, você dá um lance para o Facebook e ele trabalha em cima daquele lance. Ele não faz como o convencional que a gente utiliza, né? Que a gente disponibiliza um orçamento para o Facebook e ele entrega o máximo de conversão naquele orçamento, podendo até extrapolar, né? Então aqui ele vai trabalhar com o lance que tu deu para o Facebook. Então acaba sendo mais controlado, né?
A segmentação vai ser o mínimo possível, a gente só vai segmentar no máximo gênero e idade ali. E essa segmentação hoje em dia, do geral, ela é mais um anúncio. Então, se você quer conectar com uma pessoa que quer emagrecer, no seu anúncio você vai falar sobre alguém que perdeu peso. Se você quer falar com alguém que precisa ganhar dinheiro, você vai contar no seu anúncio de alguém que está ganhando dinheiro de alguma forma. Então, é dessa forma que a gente otimiza hoje, né, as nossas campanhas, os nossos conjuntos, com esse tipo de anúncio. Então, você vai segmentar sua campanha conforme o que eu falei, que é com os conjuntos, com os anúncios direcionados diretamente para o público. E o mais importante, você testa e escala na mesma campanha. Isso é muito importante porque faz com que o Facebook mantenha essa otimização. Ele não vai ficar nesses picos de orçamento durante o dia, ele vai manter essa constância. Isso faz com que a meta consiga trabalhar melhor com a sua campanha, com a sua conta, né? Nesse caso, ele otimiza. Não é como todas as outras campanhas que não tem otimização. Às vezes tu liga em um determinado horário do dia, a campanha torrou o teu orçamento, ou então, sei lá, ela torrou e não entregou o resultado. Então, nessa aqui, quando você acerta, realmente ela te traz o resultado por um longo tempo. Então, vamos lá, vou ensinar para vocês como a gente testa no BidCap. Então, aqui a gente vai utilizar um CBO 11x, 1xx no caso, que esse x nada mais é que o número de conjuntos que você quer testar, e nesse número de conjuntos, uma quantidade de anúncios que você quer testar. Às vezes você tem 3 hooks lá, vai colocar no mesmo conjunto, né? Então, nessa estratégia a gente vai utilizar lá na campanha o limite de lance do BidCap. Tu vai conseguir selecionar, né, o limite de lance, que seria o BidCap, na própria campanha. Então, o que é esse limite de lance? Como eu falei anteriormente, você vai falar para o Facebook que tu tem um orçamento disponível e com esse orçamento ele vai te entregar as conversões da melhor forma possível, com o melhor ROI possível. Então, se basicamente o teu anúncio não gastar, é porque teu anúncio é ruim, e se teu anúncio continuar gastando, assim, bater mais que o break-even, ou ele não é validado, ou simplesmente tua oferta não foi boa o suficiente para converter as pessoas que esse anúncio trouxe. Mas geralmente o que acontece? Quando você sobe esse conjunto, esse anúncio, e ele não valida, né, ele praticamente não gasta, ele vai gastar bem pouquinho ali, vai durar 1, 2, 3 dias e não vai gastar na sua conta. Então, praticamente, você pode testar em paralelo ali, né, na verdade, com um CBO, um ABO, esse mesmo conjunto de anúncio, e provavelmente ele não vai te trazer ROI. Então, se ele não te entregou ROI no BidCap, quando ele não gastou, ele não vai te trazer ROI nessa outra campanha. Isso é algo que o Alan bate muito e realmente comprovou quando eu fiz os testes. Então, vocês aí, se quiserem fazer, testem também, porém eu fiz e deu errado, né? Então, quando o BidCap ele acaba não gastando, quando o anúncio está no bid ele não gasta, quer dizer que ele não vai entregar as conversões possíveis que você gostaria de ter, né? Então, aqui você vai colocar seu limite de lance, ali, seu BidCap, no break-even, no 0 a 0. Então, se teu 0 a 0 for R$500, coloca teu bid em R$500. E se ele não gastou e tu quiser forçar um pouco o gasto, coloca 30% a mais ali. Então, se teu bid era 500, coloca 650. Então, aqui se ele não gastar 30% acima, que eu acabei de repetir, né? Não sei porque que eu coloquei 2 vezes. Isso é o que eu acabei de falar, meu criativo gastou e não vendeu. Ou você testa mais criativo, né? Porque esse criativo, na verdade, ele não converte, ele é ruim. Ou o problema está na sua oferta barra VSL. Então, você vai ter que acabar vendo isso também, né? Porque você testou lá 3, 4, 5 criativos, tá gastando, porém tu chega lá na tua VSL e as métricas estão todas ruins, cara, às vezes o problema está na sua oferta, né? E essa análise do BidCap, a gente não vai fazer ela no primeiro dia, né? Então, quando você estiver fazendo a escala dela, colocando lá, sei lá, 50, 40 mil de orçamento durante o dia, você vai acabar fazendo essa análise durante 4, 5 dias, pegando pelo CPA geral da campanha, né? Então, você não vai fazer essa análise diária dela, né? Quando você tiver escala. Então, basicamente é isso para testar no BidCap. Então, o seu orçamento você vai ir de acordo com o que você precisa, né? Então, se você for testar aqui com R$500, você pode colocar R$5.000 na campanha, porque o bid ele está pedindo para entregar uma conversão a R$500. Então, você pode colocar um limite de gasto no conjunto para ele não extrapolar o gasto também. O limite de gasto do conjunto você pode colocar ali até seus R$500 para ele não gastar mais que isso, se esse for o caso. Porém, aqui a gente não aplica essa estratégia. A gente simplesmente coloca um orçamento inflacionado na campanha em torno de 4, 5 mil reais. Você pode colocar menos, pode colocar 1.000, 2.000 reais, mas ele não vai gastar porque seu bid está aqui pedindo para te entregar conversões até R$500. E basicamente é isso.
esse que é a estratégia do Bitcap. Então, 2026 está sendo assim, a gente está escalando tanto da forma baiana quanto da forma de Bitcap, e eu quis trazer aqui para vocês para ajudar um pouco as pessoas que estão tendo dificuldade de ter ROI do Facebook. Então é isso aí, galera. Se você quiser aprender mais sobre Facebook Ads, sobre outras plataformas, também sobre copy, tráfego, e quer implementar isso com o Nutracêutico na Gringa, a gente tem o DDR Lab, tá aqui na descrição também do meu vídeo, e esse curso basicamente te leva do zero ao avançado. Ele custa menos que uma pizza no mês, né? Ele custa R$ 67. Esse é um curso básico que vai te ensinar tudo que você precisa para fazer suas primeiras vendas como afiliado. Então é isso aí, galera. Valeu, tamo junto!